Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de leitura do livro 365 Atos Poderosos e Simples? Então estamos aí na 68ª leitura, leitura de número 68, Pare de Viver de Aparências. E aí pessoal, antes de dar início aqui, agradeço aos inscritos no canal e também todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, se inscrevam. Ativem o sininho para continuarem recebendo meu conteúdo. Já comentem no vídeo, vai ser uma honra, uma satisfação. E compartilhem com aqueles que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar a respeito, certo? Daqui, pessoal, eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal fala sobre saúde. Então faz parte de uma boa saúde em todos os aspectos o quê? Nos amarmos de forma melhor. Ainda que a gente não saiba compreender o que é esse tão falado amor, pois ele verdadeiramente, conforme o Cristo veio nos ensinar, ele é de modo incondicional. E nós humanos, ainda na nossa determinada imperfeição, precisamos ainda discorrer de muitos saberes para que possamos de fato amar sem condições. Ainda não é nossa realidade. Justamente estamos aqui em vida, justo por isso, né? Então, se estamos aqui, é por isso. Vamos lá? Então, o meu canal fala sobre isso. Saúde. Pessoal, portanto, 68ª leitura. Pare de viver de aparências. Acredite, não adianta querer elevar o padrão de vida se a conta ainda não fecha. Por que andar com o celular mais moderno, porém parcelado em 12 vezes? Ou então ostentar o carro do ano, contudo, financiado em 48 meses ou mais? A sua vontade de manter o padrão só faz você gastar mais e mais. A realidade é bem mais direta e complicada. A possibilidade de ter tudo isso podendo se bancar de verdade fica cada vez mais distante. E isso afasta você da tão sonhada independência financeira. Assim, tenha o hábito de não dar o passo maior do que a perna. Organize sempre a sua vida financeira. E quando esta estiver alinhada, pense em comprar algo que deseja. Então, já que fazendo um comentário sobre essa leitura, em cursos mais do que sobre educação financeira, propriamente ditos, a nível de estudarmos aí a melhora da saúde, através, por exemplo, de um curso chamado Ressonância Harmônica, que traz para nós melhores formas de ressonarmos com a abundância da vida, né? De modo assim a identificarmos a generosidade benevolente do todo, de Deus, do Criador. Então, a nível de iniciar aí estudos sobre mecânica quântica, a gente compreende que tudo converge para dar valor àquilo que colocamos como propósito. Sim, o que você valoriza? Você tem colocado valor em demasia só a materialidade e não necessariamente a inteligência do cognitivo que prima por fazer com que você se compreenda melhor no mundo, seja realmente um humano próspero, mas ela vai para muito além de simplesmente o lado econômico, né? E o lado econômico é imprescindível, é óbvio que sim, pois quando a gente faz contas, né, além do normal, só para manter aí um status quo, né, que a sociedade muitas vezes, nós entendemos que é ela que exige, mas no fundo somos nós, né, que nos enovelamos naquilo, né, e colocamos desculpa no que a sociedade quer. Então muitas vezes nós devemos passar por cima dos desejos fugazes do ego, conforme a gente sempre fala. Sim, dessa mente reativa que quer concorrer com tudo e com todos e não quer ficar para trás, né? Vamos colocar assim? Então a gente coloca, sim, a corda no pescoço quando nós fazemos conta, quando nós entramos na questão de crédito. E fica até um tanto difícil desenvolver esse assunto numa sociedade que hoje acha muito normal o tempo todo numa constante, né? Amarrar-se, né? Colocar aí essa corda no pescoço, só para mostrar que também pode. Então, será onde está esse poderio? Ele remete só a obter recursos materiais? Porque nós vamos perceber o seguinte, quando estamos enovelados aí
num contexto financeiro é totalmente prejudicial à nossa saúde mental e à emocional, a gente adoece. Então, né, tem um grande sábio que disse que o humano, ele trabalha, 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 perdendo sua saúde. E um dia, aquele recurso todo a nível econômico e financeiro não vai sanar todo o adoecimento que ele puxou para a vida dele, né? Então, gente, equilíbrio, né? E devagar se vai ao longe. Vamos identificar o que cada necessidade do momento nos pede. Podemos sim, né, fazer um crédito uma hora ou outra, mas não igual todo mundo, né, faz por aí. Quantas pessoas, inclusive, estão, mais do que com a corda, né, no pescoço, de modo metafórico, estão aí noveladas em tramas não muito boas, com dívidas financeiras, pois nós sabemos que essa relação entre não saber lidar com o dinheiro, com as economias, e com o lado bom, realmente próspero de sermos humanos inteligentes emocionalmente, mais do que um cognitivo, não passarmos a perna justamente em nós, né? Ou seja, sermos humanos melhores nos confere obtermos os recursos necessários para que a gente viva bem, inclusive com saúde vital, não só a nível de uma carcaça ali que demonstra, né, uma estética boa, né, entre aspas, porque muitas vezes nós vamos, o quê? Nos situarmos como aquele velho ditado, por fora bela viola e por dentro pão bolorento? Sim, porque se estamos com a corda no pescoço, a gente perde a paz para dormir. Nós dormimos pensando em contas, né? Então, nem tão pouco conseguimos estar aqui na presença do momento do agora. E perdemos ótimas formas, né? Meios de ampliarmos aí essa consciência efetivamente que vai nos auxiliar a sair dessas tramas não tão boas que nós nos colocamos nela, né? Em todas essas tramas, e como subterfúgio de não ficarmos para trás, né? Daquele vizinho que tem a grama mais verdinha, e etc, e tal, e N momentos. Então, como se diz, né, o próprio professor de mecânica quântica, isso é similar a gente se sabotar. Porque não ter paz para dormir pensando em contas é terrível, né? E quem nunca? Então isso aqui nós estamos falando de algo que envolve toda a sociedade. Porque se a pessoa tem algo, ela quer o dobro. Ela vai fazer dívida tripla para conseguir isso. Então eu só pergunto o seguinte, reflitamos, isso é para sua saúde em todos os contextos? Ou é só para mostrar ao outro que você pode, né? É só para mostrarmos para o outro que nós podemos? Gente, isso é tão interessante. Eu vou até contar uma coisa para vocês que já aconteceu demais comigo. Certo dia, uma pessoa entrou no meu consultório, como paciente mesmo. E aqui vou relatar, né, como se diz, um milagre, mas não vou contar o nome do santo, obviamente. Então são N pacientes, né? E aí, ao entrar no meu consultório, observou, né, gostou do que via, fez questão de falar, agradeceu o atendimento. Tanto é que, a partir daí, mais do que avaliação, fechou um pacote. E foram alguns bons períodos de tratamento. Porque aí a pessoa aproveitou, tratou uma necessidade que inicialmente era na coluna lombar. Ok. Quando pensa que não, né, nós aproveitamos, né, obviamente, para melhorar sua saúde a nível de uma tendinite no ombro. Passado isso, foi uma questão no joelho. E enquanto isso, estamos ali, né, discorrendo uma trama toda em favor, né, em benefício da reabilitação dele. E foi um tratamento de sucesso. Mas o que eu quero trazer isso aqui para vocês? Então eu tive que contextualizar para vocês perceberem. Então nós ficamos aí, né, bons momentos juntos a nível de compreender que ele já estava esgotado nessa questão do financeiro. E um dia, isso foi crucial para o entendimento. Quando ele me observou e falou, eu lembro até hoje o dia que eu te perguntei, você lembra, Gi, quando eu te perguntei uma vez, Gi, por que você ensina assim, dessa forma, amparando todos os possíveis viés de dúvida que o paciente tem?
ora pois, Gi, se você está me ensinando tudo, inclusive como eu me manter em casa, né, a partir da minha reabilitação, logo você não terá mais pacientes. Já pensou se você começa a ensinar todo mundo? Eles não virão mais ao seu consultório. Então eu falei, é aí que você se engana. E inclusive eu retornei a pergunta para ele. Se você precisar indicar alguém para reabilitar qualquer parte dessas aí que você teve conhecimento de que foi eficaz e que te fez valia, né, será alguém mais saudável hoje, você indicaria uma pessoa que não conhece ou você me indicaria? Eu devolvi a pergunta para ele. Você, se precisasse indicar um fisioterapeuta para alguém que está passando as mesmas necessidades de reabilitação que você me apresentou desde o início, você indicaria outra pessoa ou alguém que você já conhece? Aí ele, obviamente você. Eu falei, então é sobre isso. Gente, isso é um pensamento em prosperidade. Então, quantas pessoas deixam de explicar para o seu paciente o que está desenvolvendo ali com ela? Não a contexto de termos técnicos, mas tentar fazer valer o seguinte, olha, estamos fazendo tal procedimento aqui no consultório, mas em casa você, por favor, desenvolva tal e tal e tal recurso para que não retorne, né, nesse sentido mais. Desenvolva a sua melhora da consciência corporal. Mais do que você se reabilitar a nível aqui a contexto fisioterapêutico ou terapêutico, né, em todas as relevâncias que vierem até mim, eu sempre passo para o paciente, propague esse ensinamento, né, óbvio, conforme, né, a possibilidade. Então, obtenha meios de você se policiar diante daquilo que faz e não é tão bom. Começa você mesmo a ser terapeuta de si, né? Faça os rearranjos necessários para que você não tenha que lesionar mais ainda seu corpo, sua mente, suas emoções, seu intelecto, né? Compreenda que você desenvolvendo-se como um humano melhor, isso é auto-amor, isso é autoconhecimento, isso é o fundamento que todos nós poderíamos sim buscar compreender, cada qual no contexto que chega de informação, para que a gente possa se manter em bases firmes, né? O que? Alicerçados num conhecimento. Poxa, eu já sei que estando numa musculação lá na academia, né? Pois que eu dei alta para ele. Então eu ensinei, olha, formas práticas de você manter a sua coluna lombar equilibrada. Dessa forma, dessa forma e dessa forma. Então quando você for fazer seu jogo de cintura lá, diante de um agachamento, observa o seu ângulo de movimento, assim, 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 entre todas essas articulações e tatita, enfim, gente, ensinar não é ruim, não significa que eu passando para o outro um conhecimento que vai fazer com que ele fique livre de ter que voltar de quando em quando para um consultório fisioterapêutico, não significa que eu vou perder pacientes. Não, gente. Eu acredito que a gente exemplificar, tentar cuidar com autorresponsabilidade e realmente desenvolvendo mais do que uma profissão, um servir a Deus, é genuíno, isso é multiplicar saberes, isso não é dividir seu conhecimento, isso é multiplicá-lo. Logo, para contexto de um mundo mais saudável, nós não precisaremos perder tempo com tanta doença. Então, quantas pessoas ainda vibram nessa determinada escassez? E pasmem, gente, só para fechar aqui essa história que eu trouxe. Eu lembro dessa pessoa desde o primeiro dia que ele me perguntou isso e até o final, né, de todo o seu tratamento. Então vocês vejam aí, lombar, tendinite de ombro e joelho, que ele tinha ali uma condromalácia avançada. E essa condromalácia, ela significa o quê? O princípio aí de uma artrose, tá? Então, gente, são N os saberes e muito pelo contrário, todas as vezes que a gente multiplica o nosso conhecimento, isso é bênção que volta. Não só a nível de prosperidade financeira, porque na consciência do meu paciente era, olha, se você está evitando com que eu retorne ao seu consultório, vai dar ruim para você, você vai ficar sem paciente. E eu falei para ele, não é assim que eu penso. A prosperidade da mente daquele que ajuda é outra. Digamos que ele estava vibrando em escassez, então simplesmente a nível energético, vamos lembrar,
tudo que você coloca ao dispor do próximo retorna para você. Então, se você põe a serviço ativamente a sua prosperidade, ela retorna. Ainda que, a despeito de muitos que pensem que não estão retornando riquezas para nós. Então, a riqueza de cada um, inclusive, é relativa. Vocês lembram daquele lance? Tem gente que é tão, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Gente, o mundo é sobre isso, tá? E nem tão pouco falei aqui que dinheiro é ruim. Muito pelo contrário. O dinheiro é maravilhoso e que ele venha sempre abençoado. Então, dinheiro, por assim dizer, a nível material, ele, na verdade, ele pode, sim, estar colocando você em escassez. Agora, o dinheiro, quando ele compreende tanto uma sabedoria quanto o próprio recurso, né, do poder aquisitivo que vai conferir você buscar saúde, bem-estar, conforto para você, para os seus, para sua família, né, adquirir estudos. Gente, olha para vocês verem como você vai poder pagar um curso sem dinheiro. Não tem como, mas só para aquele que vibra na prosperidade. Então, quantas vezes você simplesmente escolhe estudar ao invés de só ir para a curtição da vida? E aí tem gente que pensa que você está vivendo num buraquinho, numa toca de coelho. Não, gente. Isso justamente é expandir a consciência. Então, cada um sabe aquilo que confere a prosperidade maior que agrada o seu coração, né? Então, gente, prosperidade não é só financeira. Vamos aí um atraso na questão das leituras. Então, hoje eu vou mandar, inclusive, 2 leituras, 2 estudos, tá certo? Então, pessoal, assistam. Vamos aumentar este quantum de quê? De compreensão. Cada vez mais que a gente se compreende, estamos prontos, né? Para quê, gente? Cada um fica pronto para se cuidar mais em autoconhecimento, naturalmente se amar, pois nós vamos trocar o apego em relações, o apego a bem material, o apego a coisas que são muito superficiais, a profundidade de sermos cada vez melhores, né? O que, gente? Saudáveis, num equilíbrio energético, não só então a contexto de materialidade, mas aí de fazermos as honras ao quê? Aquela riqueza que ninguém nunca tirará de nós. É o que, gente? O que não passa na vida do humano? A sabedoria que ele inclui. E vamos lembrar, sabedoria não é só comprar curso, comprar informações, obter conhecimento. Tem gente que obtém conhecimento, mas eu pergunto, para quê? Se não compartilha. Você tem servido de ferramenta para Deus mesmo? Ou tem servido de ferramenta para outras cargas energéticas, né? Puramente astrais aí no planeta. Então é sobre isso, tá? Então, vamos aqui sermos prósperos até no conteúdo que nos beneficia, colocando em prol do outro. Compartilha esse vídeo, é sobre isso. Então, conhecimento nenhum, se não for colocado em prática, se torna sabedoria. Conhecimento passará, até mesmo porque se a gente não usa, aquilo fica morto, né, a nível de cérebro, aquilo que é fundamental. Mais do que utilizarmos aí os recursos financeiros para obtermos conhecimento, é colocar esse conhecimento em prol do outro. Como, gente? Praticando, porque não basta só falar, nós devemos agir. Ações são melhores, assim estaremos ocupados em ações benevolentes, ao invés de reagirmos a tudo que chega até nós. Então, ocupando-nos, sendo ferramentas do bem, né? Estamos além daquilo que remete quaisquer injúrias que possam retornar até nós, a despeito inclusive daqueles que possam até o momento não compreender. Estamos aqui para isso, auxiliar o todo, tá? Então, como ferramentas divinas, né? Como sempre. Para você que esteve aí comigo até o momento, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo com aqueles que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar a respeito, ativem o sininho. Gratidão profunda, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Namastê.